A audiência pública em homenagem ao centenário de Paulo Freire contou com a participação de estudantes, professores, movimentos sociais e diversas autoridades da educação do Estado. O evento foi proposto pela presidente em exercício da Comissão de Educação, vereadora Brisa Braque. Natural de Pernambuco, Paulo Freire é considerado o patrono da educação brasileira. Ao longo da carreira como professor de língua portuguesa, ele recebeu 48 títulos de universidades nacionais e internacionais. A metodologia de Paulo Freire tem como principal característica o desenvolvimento de uma educação conectada ao cotidiano dos estudantes. Hoje o que a gente quis fazer aqui foi uma leitura de como está o legado de Paulo Freire e toda a sua contribuição para a emancipação dos povos. No momento, inclusive, que esse legado tem sido muito atacado, se transforma ainda mais importante fortalecer, recuperar esse legado que nos ensinou que sim, que é possível, que de pé no chão também se aprende a ler, de que reforça para nós agora o compromisso e a necessidade de lutar contra as taxas lamentáveis que temos ainda de analfabetismo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e que, acima de tudo, nos faz lembrar que para a construção de liberdade perpassa principalmente pela educação de cada um e de cada uma. A filosofia de ensino de Paulo Freire se baseia no diálogo constante entre professor e aluno. O estudante de História, Caio Araújo, destacou a importância de Paulo Freire para a educação brasileira. Segundo ele, o Ministério da Educação vem ignorando o centenário do professor. Paulo Freire foi um educador brasileiro que, a princípio, em sua carreira como professor, ele reconheceu que a educação naquela época era uma educação que limitava o estudante, né? E aí ele lutou para que isso mudasse, para que a educação se tornasse uma educação plural, em que o estudante possa se posicionar, em que o estudante possa exibir seu pensamento e trocar ideias com o professor, né? E a gente tem um governo federal atual que ignora o histórico, a história que Paulo Freire tem, o que ele construiu e tudo que ele fez pela educação do nosso país. Muito pelo contrário, é um governo que ataca a história de Paulo Freire, que foi tão importante para a educação do nosso país, se tornar a educação que é hoje. Em 1963, Paulo Freire conseguiu alfabetizar 300 adultos em 45 dias na cidade de Angicos, interior do estado. Este professor, integrante do setor de educação do MST, falou que com o uso dessa metodologia o movimento obteve avanços significativos no ensino dos sem terra. Foi percebido no início do MST, nos anos 80, que essas pessoas que integravam o movimento, que faziam parte dos acampamentos, não sabiam ler ou tinham um grau de instrução ainda muito básico. E aí o movimento começou a se perguntar como que a gente pode estabelecer uma conexão entre a realidade lá, que não tem terra, e o processo de educação. E encontrou em alguns autores, alguns pensadores, entre eles Paulo Freire, uma chave de ação, que é a ideia da praxe. É quando os sujeitos se mobilizam a partir da sua realidade para o ensino formal. O reitor do IFRN, José Arnóbio, ressaltou o quanto a metodologia freiriana vem sendo injustiçada. Criam narrativas com relação a Paulo Freire, por exemplo, dizendo que a educação brasileira não avança porque as universidades, institutos e as escolas atuam com a pedagogia freiriana, mas isso é mentira, na verdade, né? Quando Paulo Freire falava de ciclo, ele falava de ciclo porque ele tinha um objetivo, né? Quando falava de primeiro e segundo ciclo, era para que as crianças elas não fossem simplesmente reprovadas, mas que elas pudessem ter um tempo maior para que esse conhecimento ele fosse efetivado. Então, por exemplo, uma criança no primeiro ano que não aprendia a ler e ela é reprovada, isso aí cria um bloqueio muito grande. Então, a ideia dos ciclos era que essa criança que tivesse mais dificuldades, por exemplo, de aprendizagem, que ela pudesse progredir no ciclo e quando ela passasse para o segundo ciclo, ela tivesse um acompanhamento maior. A deputada estadual Isolda Dantas afirmou que Paulo Freire é uma referência para os trabalhos que vem desenvolvendo enquanto presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Paulo Freire ele nos ensina todos os dias e ele é muito presente. Então, exercendo a função de presidenta da comissão, eu me inspiro em Paulo Freire porque há um legado dele que diz que a educação
muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então é por isso que a gente luta na comissão para que a gente possa ter uma educação de qualidade, para que a gente possa ter uma educação inclusiva, para que as escolas possam olhar para os alunos e alunas não apenas como pessoas que vão aprender a ler, mas olhar para essas pessoas como pessoas que vão aprender a ler o mundo, a interpretar a realidade e compreender por que aquela realidade é daquele jeito e se ela for uma realidade de desigualdade, que ela possa ser alterada.